Fala galera, beleza? Hoje o bate-papo é com a Aline Gack. Ela foi uma das primeiras professoras do CMSP, no tempo que tudo era mato. A gente gravou ali na EFAP. Dessa vez a iluminação ficou boa. Só que o som ambiente ficou com alguns carros passando, caminhões, ônibus, barco, uma manada de búfalo. Mas o que chamou mais atenção foi um amolador de facas. Como o canal é de memórias, e tá aí uma coisa da memória dos mais 30, né? Que é um amolador de faca. O que mais pode representar a memória dos 30 a mais do que um amolador de faca, né? Então, bora pro vídeo com a Aline, eu e o amolador de faca. E não deixe de fazer o combo, que é compartilhar, se inscrever e deixar o like. E comente aí se você está gostando dessa sequência de vídeos de bate-papo. Até mais, tchau, tchau. Fala pessoal, então vamos começar? Aline, obrigado por esse bate-papo. Eu ia falar entrevista, mas não é entrevista. Então assim, fica bem à vontade, só pode tirar a roupa, tá? Porque senão o YouTube ele desmonetiza a gente. Pode deixar, não vou fazer isso. Mas por que eu já comecei com essas piadas assim? A gente gritava muito, né? Quando gravava. Pra caramba, eu acho que uma das nossas características é esse bom humor ao fazer as aulas, ao ministrar as aulas. Aline, se apresente então, seu nome inteiro, fala do meu. Pode falar, fica à vontade. Posso fazer igual eu fazia lá no CMSP? Pode, fica à vontade. Então eu vou fazer igual eu fazia lá. Então, olá galerinha, eu sou a professora Aline Gack. E aí eu vou fazer minha autodescrição para os nossos das pessoas secas, né? Então eu sou mulher branca, de estatura baixa, cabelos em tamanho médio aí, ruivos. E hoje estou usando, tô toda de preto, blusa preta, calça preta. Pronto, essa sou eu, sou a Aline Gack. Você sabe, Aline, que eu fico vendo vários vídeos lá no YouTube e eu não vi nenhum vídeo que eles começam com autodescrição. Nem eu mesmo. Eu acho que na época do CMSP a gente não tinha esse hábito, na verdade, né? Eu comecei a ter esse hábito depois, mais pra frente, quando eu vim trabalhar com formação de professores. Mas na época do CMSP a gente não tinha esse hábito, eu acho, porque também a gente não tinha uma curadoria que explicasse que isso era importante fazer. Então a gente não tinha muito esse hábito mesmo. Bom, então já que você começou, o que você fazia antes do CMSP? De praxe eu era professora, óbvio, da rede, né? Eu na época tinha um 5º ano. E eu estava regular na escola, eu sou de uma escola na Zona Leste, tá? Cidade de Tiradentes, mais propriamente, tá? E eu estava na escola quando aconteceu a pandemia, a gente foi pedido pra gente tudo ir pra casa, né? Então vai pra casa. Mas no caso, eu estava numa escola e eu tinha o 5º ano na época. Então você estava como professora no 5º ano e veio a pandemia. Isso. Veio a pandemia, mas e aí, você acreditou no início? Você achou que era só uma gripe? Como que foi esse período assim? Você estava lá trabalhando, até que a gente começou a ouvir de fora que estava vindo uma pandemia, aí veio a pandemia mesmo. E aí, como que foi lá na sua escola? Como que foi o seu trabalho? Eu acho que a notícia ela foi muito de uma hora para outra, né? Então a gente estava exercendo as nossas funções normalmente, e aí de repente, chegou aqui uma notícia que a partir de amanhã todo mundo está em casa, não é para vir para a escola. Eu lembro, inclusive, que eu me recolhi, né, na pandemia, eu e meus familiares, mas eu lembro de ir até a escola umas 2 vezes durante a pandemia para ajudar na distribuição dos livros didáticos. Porque a gente sabia que os alunos iriam continuar estudando de casa. Então precisava de uma força-tarefa para distribuir os livros didáticos, para eles continuarem a estudar de casa. E aí eu fui indo mais umas 2 vezes para a escola para ajudar nessa distribuição, mas eu realmente fiquei em casa full time, o tempo todo. Eu e meus familiares, a gente chegou a fazer, eu lembro que a gente tomou aquelas medidas de vamos fazer um supermercado, eu passei na pet shop porque eu tenho animais, passando na farmácia, comprando tudo e abastecendo a casa. E você estava casada? Sim. Então era você e seu marido morando junto ali, sim, e meu filho. E seu filho? Sim. Mas pai, tio, mãe? Não, meus pais moram no litoral. Tá. Moram em Peruíbe. Mas eles e eu tenho uma irmã também que mora lá. Eles ficaram isolados também, mas no litoral.
Beleza, então você ficou lá fazendo suas coisas, agora mudou o nome, mas era TPC, agora como que é? Planejamento de aula. Planejamento de aula. Planejamento de aula, tinha uma TPC, fazia online e tudo. Aí quando deu o estalo, você falou, vou para o centro de mídia. Por que ir para o centro de mídia? Porque você estava em casa na pandemia. Estava até que tranquilo ali, mas o que deu esse estalo de ir para o centro de mídia? Então, mesmo estando em casa, eu continuei dando aula para os meus estudantes, tá? Eu criei grupos no WhatsApp, então eu tinha os horários agendados para entrar em contato com eles e mandar as atividades para eles. E lá no início do centro de mídias, eu não sei nem se você lembra disso, tinha alguns apresentadores. Sim. Bem no início, coisa de março a abril. Que não era professor, né? Eles chamavam, na verdade, de educomunicadores. Que eram já pessoas da educação, mas que tinham canais no YouTube. Nossa, deve tá agora entrando no dicionário agora, que nem existia isso daí, né? E aí eu lembro que na época tinha, bem no início, março, abril, tinha os educomunicadores, então tinha as aulas de centro de mídias. Eu pedia para meus estudantes assistirem, e aí eu entrava logo depois para conversar com eles sobre o tema. E aí, de repente, dava uma atividade extra, enfim. Então eu estava fazendo as atividades. E aí me deu um estalo de eu comprar uma lousa branca, pendurar na porta do guarda-roupa e começar a gravar alguns vídeos para os meus estudantes. E nessa brincadeira eu mandei esse vídeo para o meu coordenador. Então, eu não sabia que existia o CMSP, eu só sabia porque tinha as pessoas lá e eu dava os vídeos para os meus estudantes, né? Mas eu não sabia que dava para se inscrever ou alguma coisa assim. Eu mandei um vídeo meu, gravado na porta do guarda-roupa, para o meu coordenador. E uma pessoa da SEDUC, né? Enfim, da secretaria, ligou para mim. Nossa, então foi igual aquelas coisas de... Caça-talentos. E aquelas que, precisa fazer uma transformação, só que você não sabe que você precisava da transformação, mas alguém acha que você precisa, aí mandou o vídeo pro programa. Então você foi mandar o vídeo. Mas assim, esse vídeo aí você passava direto no celular dos alunos, você tinha um canal no YouTube? Você não tinha canal? Eu mandei no WhatsApp dos estudantes. Então tinha que ser uma baixa resolução esses vídeos, né? Super! Inclusive, então entraram em contato comigo, falando que tinham visto um vídeo meu e se eu queria trabalhar no CMSP. E aí a minha primeira pergunta foi, como é que vocês conseguiram o meu vídeo? Porque eu nunca mandei nada. E aí só que o meu coordenador na época enviou o meu vídeo. Sabia que estavam chamando professores para trabalhar no CMSP e ele mandou o meu vídeo. Então esse coordenador gosta muito de você, né? Porque em plena pandemia ele falou, vou mandar essa Aline pro centro de mídia. Das duas umas, ele gostava de ver e ia se lembrar de mim. Não sei ainda, hein? Então, André, o Rogério, tá? Ele mandou o meu vídeo para ele entrar em contato. Aí eu falei, olha, eu quero entender direito primeiro como é que funciona o CMSP, eles me explicaram, enfim. E aí ela falou assim, olha, a gente vai fazer uma entrevista aqui, bate-papo, e eu queria que você me enviasse aquele vídeo. E aí ela falou, na verdade ela pediu para eu postar no YouTube, no meu canal do YouTube. Então você nem entregou o currículo? Não. Foi direto no vídeo? Sim. Isso aí. E aí ela fez a entrevista e ela falou assim, olha, eu gostei muito de você, em 3 dias eu entro em contato para te falar se você passou ou não. Eu falei, ok. Mas aí, e esses 3 dias? Ficou na angústia, tipo, não, é besteira, é igual caça-talento de modelo, não tem nada a ver. Não, você falou, espero que dê certo, eu vou trabalhar, sei lá, na TV, com um monte de coisa, um monte de gente me auxiliando. O que você pensou? Expectativa super baixíssima, na verdade, eu nem sabia o que me esperava. E aí você falou dos 3 dias, mas não deu 3 dias, no outro dia ela entrou em contato comigo. Que bom, né? Uma pessoa ansiosa. Estava perdida. Não, no outro dia ela falou, olha, a gente gostou muito de você, a gente sabe que é o seu perfil que a gente quer aqui. Então eu quero saber se você tem disponibilidade. E eu falei, tá, muita coisa vai mudar agora. Preciso de tempo só para estruturar, como uma sala de aula. Foi né? a Cláudia, na época? Mariana Salles. Mariana Salles. Mariana, que fez a entrevista comigo. E aí ela me chamou e aí eu falei, tá, então eu preciso de cessação, com as coisas todas lá, né? Cessação não é afastamento, enfim. Eu lembro que eu entrei teoricamente no centro de mídias de forma oficial, mas eu ainda continuei com a minha sala por quase um mês, fazendo as 2 funções. Fazendo as 2 funções, não tinha só no cadastro, você tinha que... Mas aí, como você fazia? Eu estava com as 2 funções porque ninguém tinha ainda atribuído minha sala de aula, então eles estavam
para eles não ficarem sem professor, eu fiquei com a minha sala de aula e eu já comecei a elaborar as aulas do Centro de Mídias, não a gravar, só a elaborar. Olha, que ano que foi isso daí? 2020. 2020. Aí você lembra um mês assim? Eu entrei oficialmente em maio, mas a minha primeira gravação foi em junho. Em junho. Eu não lembro assim muito algumas coisas da pandemia, quer dizer, na minha vida mesmo eu não lembro muita coisa. Mas assim, teve férias? Não teve férias, né? Eu não Porque lembro. a gente já estava todo mundo em casa. Não teve. Então você entrou em maio, Sim. foi direto? Não. Foi direto. Foi direto, não teve umas férias aí, Não, né? não. Aí você lembra se quem não estava em casa como professor, teve férias alguma coisa? Eu não lembro, eu acho também que não. Também não. Eu acho também que não. Porque eles tinham dado algumas datas de recesso na época de março e abril. Eles tinham dado datas de recesso, eu lembro disso. E aí meio que eles descontaram nas férias do meio do ano. Porque já tinha tirado em abril e março. Entendi. Porque eu lembro que na época o governo achou que esse período já solucionaria esse afastamento, né? Ia se transformar também na gripezinha que tanto falava em não sendo, né? E assim, tá, aí passou um dia, era 3, passou um dia, você foi chamado, e aí? Bateu um arrependimento, falou, não, agora danou, e agora o que eu vou fazer? Ou tipo, ou ainda bem, o que passou por sua cabeça? Não, a pergunta que eu mais fiz, e eu fiz tanto para a moça que me contratou aqui na secretaria como para o meu coordenador, foi: se eu me arrepender, eu volto para a minha sala de aula? Essa foi a pergunta que eu mais fiz. Se eu não me adaptar, eu posso voltar para a minha sala de aula? Mas, então você já pensou nisso aí, então já tinha alguma coisa por trás aí. Ok, por que você acha que você ia se arrepender? Insegurança, né? Eu acho que a gente é uma atividade, eu sou professora, ainda continuaria sendo professora, mas é um jeito totalmente novo de fazer. Então eu não ia fazer para um grupo de alunos, eu ia fazer para uma câmera, eu não ia ter a interação dos estudantes, eu ia ter que meio que fazer as interações eu mesma ou prever quais interações os estudantes fariam. Então é um jeito totalmente novo, eu fiquei com muito receio de não me adaptar. Tá, isso daí também você deve ter pensado, porque você já estava vendo as aulas no Centro de Mídias, você já estava bolando na sua cabeça como que ia ser um negócio, Sim, né? sim. Tá, mas aí... E aí, como você passou por isso aí, você foi chamado, aí como foi seu primeiro dia? Como que foi? Você mora na cidade de Tiradentes ainda? Sim. Tá na cidade de Tiradentes. A gravação, a gente até falou no outro vídeo, tá aqui esse vídeo aqui, com a Fran, que era na TV Cultura. Isso. Aí como que foi esse deslocamento? Então, eu nunca levava menos de 1 hora para chegar. Isso é fato. Mesmo de carro, mesmo na pandemia, mesmo com as suas vazias. Que o carro ia buscar a gente, buscava você na casa, levava na cultura e depois levava de volta. Então você nunca... Sim. E bem lá no início, eles só levavam meio que perto do horário de gravação mesmo. Eles me buscavam em casa, levavam até a TV Cultura para você fazer todas as gravações que você precisava fazer do dia, depois eles levavam de volta. Até para prezar pela nossa segurança, porque se eu não pudesse gravar, como que eles iam fazer? Eles precisavam que a gente não adoecesse. Eu acho que era mais ou menos isso. Mas no primeiro dia, e eu lembro que foi no dia 15 de junho. Nossa, mas como o que você lembra da data? Aniversário do meu filho. Ah, no aniversário do seu filho, foi o primeiro dia que você... Foi o primeiro dia. E eu lembro que eu entrei e estava já lá outra professora Que horas gravando. você entrou? Você lembra? Foi para o terceiro ano que eu fiz. Mas a minha primeira aula foi no terceiro ano, foi uma aula de história. Foi de manhã... Foi no final da manhã, um pouco antes do meio-dia. Ah, tá. Você já estava lá na TV Cultura. Já estava lá. E eu lembro que já tinha uma professora gravando, ela estava gravando para o segundo ano. E aí eu cheguei e eu fiquei na porta do estúdio e eu fiquei com bastante medo, porque realmente é um mundo totalmente novo, é uma coisa que eu não estava acostumada. Mas estava lá um outro professor, que já tinha uma experiência, que já estava gravando há muito tempo. E eu já via as aulas dele, então eu pedi para ele se ele podia entrar comigo. Eu falei, Você quer falar o nome? fala, o Rodrigo Baglini. Baglini. Tá. O Rodrigo Baglini, que ele dava aula, se não me engano, de geografia e de história. E nesse dia eu ia dar uma aula de história. E aí, depois, claro, eu fiquei conhecida por outras aulas, por outro componente, mas no começo a gente meio que dava todas as aulas, né? Então era uma aula de história. E aí eu pedi para ele se ele podia fazer a primeira comigo, para eu entender
como é que funcionava tudo. Então ele fez a primeira aula comigo. Você, nesse dia que eles falaram, olha, você foi aprovada, você vai entrar vai trabalhar no centro de mídia. Sim. Quanto tempo demorou para essa aprovação até você entrar no estúdio? Menos de um mês. Eu fui aprovada em maio, aí eu tenho que fazer ali algumas aulas, elaborar algumas aulas, logo depois eu já entrei para gravar. O máximo que eu tive foi uma reunião online que dizia que roupa podia usar, que roupa não podia usar, como se comportar, como falar com a câmera, mas foi tipo tudo online e tudo bate-papo. Então foi um mês aí que também você poderia sentir se ia rolar ou não, né? Falar, não, quer saber? Deixa quieto. Porque eu estou perguntando isso. Eu fiz essa pergunta também em relação ao que a gente estava na pandemia, estava no lockdown, e alguém da sua família, seu marido, seu filho, ou lá a sua mãe no litoral falou, Aline, você é louca de ir? Fique em casa, a gente está em lockdown, não vai fazer isso não. Alguém chegou a falar isso para você? Então, eu acho que assim, os alertas de cuidado eu tive de todas as partes. Então, tipo, toma cuidado, não tira a máscara, toma cuidado. Isso sim, eu tive. Mas de falar não faz, não. Eu acho que pelo contrário, todo mundo me deu muita força para tentar alguma coisa nova, né? Eu acho que, inclusive, se eu posso avaliar, eu acho que o meu coordenador me inscreveu no centro de mídias, porque um dia eu virei para ele e falei, eu tô achando que hoje está pequeno o que eu tô fazendo, eu preciso fazer outras coisas. E ele falou, cara, vai. Então, eu tive muita força de todo mundo, tipo, vai. Mas, obviamente, eu tive que os alertas. Inclusive, não sei se todo mundo sabe, que foi um período que me marcou muito no centro de mídias, meu pai faleceu na época da pandemia. Isso aconteceu também. Então, mesmo eu não tendo contato com eles estavam morando numa outra cidade, que era no litoral, eu respeitei isso para não levar nada, porque eu estava saindo de casa. Ao contrário deles, eu estava saindo de casa. Mas ele faleceu, você já estava no centro de mídia? Em setembro de 2020. Você já estava no centro de mídia, já dando aula? Já estava dando aula. Mas aí foi antes de uma aula sua, foi depois? Foi. Eu lembro até da cor da camiseta que eu estava usando. Ah, sim, mas foi antes, então da aula? Foi. Não, então. Eu dei uma aula, e aí na época eu estava com quarto e quinto ano, então eu dava as últimas aulas do dia. Que eram umas... Eu saía de lá da cultura umas 5 da tarde, Tá. mais ou menos esse horário. E quando eu estava chegando em casa, foi que eu tive a notícia. Ah, entendi. Eu já tinha dado aula. Não tinha dado Não, aula? já tinha dado aula. Mas aí no outro dia... Eu simplesmente desapareci do centro de mídias Mas e fiquei hoje- 8 dias fora. Ah, tá. Mas aí você teria... você pegou aquela licença, né? Licença, Tá. isso. Mas no outro dia você teria aula? Teve. Ah, Normalmente. Você tinha todos os dias a Tinha aula. todo dia. Lá no início, na verdade, em 2020, como a gente tinha um contingente de professores muito menor, depois foi aumentando, mas no início era bem menor, a gente dava muitas aulas por dia e dava aulas todos os dias. Depois isso foi mudando, porque foi chegando outros professores. Porque vocês começaram com quantos professores? Você é de matemática, formação, sim. mas aí você dava outro componente também? Sim, eu cheguei a dar aula de história, dei aula de ciências, e aí fiquei fixa em matemática, mas depois em um determinado momento eu já dei aula de tecnologia e vários outros componentes, mas eu ficava meio que fixa em matemática e ciências de forma esporádica. Para você, eu acho que é até fácil, que você é pedagoga, você consegue... Sim. Foi tranquilo? Você vai tipo, pegar umas ciências? Sim, na verdade eles perguntaram pra gente, eles deram uma escala de todos os componentes e falaram assim, olha, coloca aí um número do que você prefere ou que você menos prefere. Ah, tá. Então, tipo, matemática, eu prefiro. Depois de matemática, ciências. E depois, aí você vai colocando os graus lá. Você lembra quantos professores vocês estavam durante essa escolha, assim? A gente estava praticamente com 2 professores em cada ano. Não 2? passava muito disso. Então não teve briga na hora dessa escolha aí? Às vezes, né? Obviamente, eu sempre preferi quarto e quinto ano, então era uma coisa que eu gostava de fazer. E coincidentemente, as pessoas não gostavam do quarto e quinto ano. Ah, você tava saía alguma faísca por segmento? Por Não, ano. não componente. Não, componente não. Componente tranquilo, agora tem gente. Mas era gravado, não tinha aluno ali. Não, mas às vezes assim, por conta da preferência mesmo, né? Então, eu sempre tive preferência por quarto e quinto, mas aí a maioria também não gosta muito de quarto e quinto, então tudo bem. Seria o jeito de falar. Eu acho que também o
conteúdo, que tem mais conceito, tem mais teoria, e aí às vezes não é todo mundo que se sente tão confortável, né? Então, mas eu sempre tive mais facilidade com o quarto e quinto ano. Aí só teve um ano, que eu acho que foi 2022, eu não lembro direito, que aí eu me desafiei, falei, eu quero ficar com segunda língua agora. Do nada. Aí troquei. Então, assim, na minha época lá eu não lembro. Não, tinha o chat aberto, mas você pegou o chat super aberto. Sim. Direto. Aí como que era esse chat aí? Eu acho que eu peguei todas as salas do chat. Teve o chat totalmente liberado para todo mundo. No início? No início. Totalmente liberado para todo mundo. Aí depois o chat fechou para os alunos e ficou só os professores. Aí depois a gente tinha interações. Então eu peguei diversas fases. E poucas pessoas sabem, mas quando a gente está no estúdio gravando, a gente tem que lidar não só com a aula que você está fazendo, mas você vai ter que lidar com a aula que você está fazendo, com as câmeras que estão em volta, com o cronômetro que está rolando, contando o tempo que você tem de aula, com o chat. Então você tem que lidar com tudo isso que está acontecendo. E tudo isso aí sozinha, né? Que é ao contrário do que a gente estava falando quando eu conversei com a Fran, que eu precisava de alguém nas minhas aulas, ela também, né, de arte, educação física, mas eu fazia tudo sozinha. Mas quando você entrou lá nessas aulas, você não... Porque você começou, a primeira aula você entrou com o Rodrigo, né? O Rodrigo, sim. Mas aí você estava seguro, você falou, você sentiu falta de ter alguém? Você falou, não, vai que vai. Como que foi? Então, eu acho que eu falo muito que dentro do centro de mídias, cada professor tinha uma personalidade diferente. E ele imprimia a personalidade nas aulas dele. E isso que era o mais maravilhoso, porque nenhuma aula ia ser igual à outra. E mesmo que eu e você dessemos a aula com o mesmo tema, ia ser diferente. E isso era o mais legal. Mas o que aconteceu? Eu comecei a imprimir uma personalidade nas minhas aulas de matemática. Então, as minhas aulas de matemática, eu preferia fazer sozinha. Porque eu tinha mais controle e domínio do conceito que eu estava trabalhando. A não ser que fosse um jogo. Que eu adorava levar jogos para trabalhar matemática. E quando era jogo, eu sempre convidava os outros professores para fazer os jogos junto comigo. Mas, por exemplo, quando eu ministrei ciências eu gostava de fazer em conjunto. Então, como que era essas aulas? Você sempre modificava, porque em matemática, assim, a imagem que eu tenho na escola é a lousa, o professor passando um monte de continha, resolvendo, mostra para ele, dá um certinho. E como que eram essas aulas? O que você fazia assim que você... Até você pensou, nossa, eu estou inovando, acho que isso daqui eu não consigo dar numa sala de aula. Às vezes por falta de recurso, ou porque a gente sabe que uma sala de aula é cheia de aluno, às vezes não dá para você ter o controle, porque você tem aquele grupo, mas sempre tem aquela ovelha que sai ali do rebanho. Então tem alguma coisa que você falou, nossa, eu vou experimentar aqui, vamos ver como que sai. E deu certo ou não? Obviamente, gravar é muito diferente de fazer lá na sala de aula. Fato. Eu tive que tentar descobrir coisas que dariam certo no gravado, mas uma coisa que eu sempre prezei foi: eu quero fazer coisas em que os professores consigam reproduzir na sala de aula. Porque o objetivo de estar fazendo lá no centro de mídias era para auxiliar o professor na sala de aula. Era para o estudante. Então não adiantaria eu ficar propondo coisas muito mirabolantes lá no centro de mídias, eles não conseguissem fazer na sala de aula. Ou fazer online com os estudantes, porque enquanto a gente não voltava, eles estavam trabalhando de forma online, por WhatsApp, por grupos, enfim. Então eu queria fazer coisas que eles dessem para fazer. Você sempre também pensou no professor ali e os recursos da sala de aula. Com certeza. Eu sempre dava ideias de que eu sabia que o professor ia conseguir reproduzir com os seus estudantes. Vou dar um exemplo assim, de ciências. Eu estou falando sobre a importância da vacinação, que é um assunto super importante na época do Covid, certo? Eu estava falando da importância da vacinação. Poxa, eu joguei lá um exercício, olha professor, peça uma foto da carteira de vacinação dos seus estudantes. Vamos trabalhar a carteira de vacinação, vamos enxergar o que tem, vamos fazer essa leitura da carteira de vacinação. Então, eram atividades que davam para o professor reproduzir. Você já estava fazendo a sua parte como você é isso aí, tá certo. Se aquele não queria levar o aluno para vacinar, né? O aluno já chuchava o pai para ele. E nessas aulas aí, e como que era o convívio assim, com o pessoal que trabalhava lá? Porque você, ali na frente das câmeras,
estava sozinho, mas tinha toda uma equipe, tinha o pessoal, a gente está aqui na EFAP, né, gravando, não é nessa sala, mas a gente ficava bem aqui perto, né? Tinha bastante professores, estava todo mundo em lockdown, estava em lockdown ainda. A gente ficou... Saía pouco, né, o pessoal? A gente voltou a trabalhar de forma presencial em 2021. Outubro, mais ou menos, de 2021. Até lá ficou todo mundo meio que em casa, só gravando. Com máscara. E como que era esse convívio? Olha, eu vou falar que eu tive boas surpresas, tá? Com os professores, óbvio, eu tinha mais contato com os professores que meio que gravavam no mesmo horário que eu, então eu tinha mais contato com a professora Karen, com o Adriano, que fez várias vezes comigo, a Fran também, com a Regiane, que não está mais aqui entre nós. Essas são as pessoas que eu tinha mais contato. Então, os outros professores que eram da parte da manhã, que ficavam lá com o primeiro e segundo aninho, eu não tinha tanto contato assim. Porque os nossos horários também não batiam muito, né? Mas não, porque você ia para gravar... Depois do almoço. Depois do almoço. Então, antes do almoço, você ficava... fazendo trabalho de elaboração do material. E como que era também lá, o convívio nesse lugar, fazendo o material? Assim, era bem tranquilo. Eu acho que não teve grandes problemas, mas como era um trabalho muito teórico, então eu costumo falar que cada um estava na sua caixinha fazendo suas coisas. Então a gente estava meio que no mesmo ambiente, mas estava cada um fazendo suas coisas. Mas assim, não tem como não falar de convívio e não falar do pessoal que estava no estúdio. Eu tive grata surpresa no estúdio, porque eu acho que você sabe que o Carlitos é um produtor maravilhoso, ajudou a gente diversas vezes. O Carlitos é um produtor da TV Cultura, que assistia todas as nossas aulas, e quando eu falo assistia, porque ele prestava atenção em todas as nossas aulas. E se por um acaso você esquecesse alguma coisa, ele te avisava. Uma vírgula, falasse alguma coisa errada, né? Ele avisava. Ele era o diretor de escola ali, né? Era o produtor, mas ele era a função do diretor. Eu costumo falar que ele prestava atenção em todas as aulas, tudo. Já chegou uma vez que eu elaborei uma aula que eu tinha que jogar um dado. E eu esqueci de levar o dado. E aí, dado pequeno? Não, era um dado enorme, desse tamanho, assim, ó. E eu esqueci de levar. E aí eu tô falando sobre a aula, e aí uma hora eu faço assim, então, e agora a gente vai jogar o dado? Aí eu paralisei assim, ó. Aí ele cortou na hora pro PPT, pegou o dado e jogou pra mim, ninguém nem percebeu que o dado apareceu na hora. Mas ele tinha o dado no estúdio já? Já tinha esse dado? Ele tinha uma salinha onde ele guardava alguns materiais. Na hora que ele ouviu eu falar do dado não estava lá, ele já foi correndo na salinha pegar o dado. Nossa, mentira. Mas, por exemplo, a gente também tinha os intérpretes de Libras. Sim. Muitos deles viravam nossos amigos. Eu sou amigo de vários deles de lá, dessa época ainda. Que eram pessoas que depois vinham conversar com a gente, perguntar o que a gente ia fazer nas aulas para poder ajudar a gente lá na hora. Mas foram pessoas que, inclusive, a gente mexia com eles e brincava com eles durante as aulas também. Né? Sim. Então, eu dei uma chuchada aí para ver se a Aline falava alguma treta, que teve alguma coisa, mas a Aline tá sossegada. Eu sempre fui briguenta, gente. Eu queria falar com vocês que isso aqui é só personagem. Eu sou super briguenta, eu brigo com todo mundo. Eu briguei até com a Adriana. Então tá tudo bem, é isso. Aquela foi. Aline, aí você tava falando do dado, foi um perrengue, mas teve outros perrengues, porque assim, você era numa fase que você pegou muito o chat aberto. Sim. Então, você tinha o chat, o tempo, olhar para a câmera, ver o PPT, ver se a lousa funciona, porque era uma lousa... Tinha uma caneta que quase não funcionava. Não, era touch a lousa, né? Olha, tem coisas... não vou falar só um pouquinho de mim ali, mas é assim, eu estou perdendo muito a memória. Um monte de coisa. Estou perdendo muito a memória. Aí foi um dos motivos de eu fazer esse canal. Porque eu estou pegando memórias minhas e colocando, memória dos outros, uma memória coletiva e colocando também. Porque eu falei, eu acho que quando eu ficar velho, já era. Então a lousa era touch também. Sim. Então você tinha mais de 6 coisas para ver ali. Então uma hora pode estar falha em uma dessas coisas aí. Inclusive você, a voz, né? Com certeza. Professor. E aí, teve algum perrengue aqui assim que lembra muito você até hoje? Tem dois muito marcantes pra mim e os dois estão gravados e estão no YouTube, tá? Sempre juntos. Eu vou falar isso, se vocês caçarem, vocês acham, tá? E esses dois, assim, eu sempre fui muito brincalhona nos estúdios. Então, antes de entrar e começar gravando, porque era assim que a gente gravava, era assim,
3, 2, 1, gravando. Era assim, tá? Então, antes disso, eu tava brincando com todo mundo que tava lá. E eu peguei bem no início do centro de vídeos, onde a gente tinha um operador de câmera dentro da sala. Depois virou uma câmera automatizada, mas enfim, tinha um operador lá. E eu brincava muito com o operador que ficava lá com a gente. Que, inclusive, não sei se ele vai ver, o nome dele é René. E eu brincava muito com o René. E um dia eu estava brincando com ele e eu ia dar uma aula sobre probabilidade, onde eu ia usar um cadeado e 6 chaves. E a ideia era, quais são as chances de eu abrir esse cadeado na primeira tentativa? Essa era a brincadeira. E aí o René virou para mim e falou assim, você está no ar. Sem o 3, 2, 1 gravando. E eu falei, tô no ar? Mas como assim? Ninguém contou, ninguém me avisou, só tá falando que eu tô no ar. Eu tô no ar. Aí ele falou, você tá no ar. E aí eu virei pro Carlitos, lembra do contra-regra que eu falei pra vocês? Virei pra ele e falei, Carlitos, eu tô no ar? Aí ele falou assim, não, tá não, Aline. Aí eu, Renê, eu vou pegar esse cadeado e eu vou jogar na sua cabeça. Aí apareceu o diretor na voz de Deus, que a gente costuma falar que é uma voz do estúdio. Aline, você tá no ar. Mas não entendi. Então o Carlitos, né, o produtor, ele manjava o que vai acontecer então. Simplesmente alguém apertou algum botão lá na salinha lá do diretor. Que não ficava no estúdio. Não ficava no estúdio, Tá. mas eu peguei a fase que ficava, tá? Ah, então você... No início ficava lá dentro. Porque não dava para você ter o visual do que está acontecendo também, Sim, né? sim. Então eles ficavam dentro do estúdio? Bem no então... início tinha uma mesa, a mesa ficava lá dentro. Depois que eles se transferiram para outro lugar. Tá, então você ficou vendida ali, ficou perdida. E aí? Simplesmente alguém apertou um botão, me botou no ar, as pessoas já estavam me vendo, já estava gravando, mas ninguém fez a contagem e me avisou. Ué? E aí simplesmente eu estava no ar. E aí, quando que eu tive a certeza que eu estava no ar? Quando começou a subir no chat, várias risadas. Porque eu já estava no ar, as pessoas estavam rindo que eu estava ameaçando o câmera. Acho que o câmera ele fica com aquele fone, né? E o Carlitos não acho que estava sem. Estava Por sem, isso. é isso. Nossa. E aí, o que você faz? Você para tudo que você está fazendo? Não, na hora que eu tive a certeza que eu estava no ar, eu virei para a câmera e falei, olá, galerinha! E continuei. Aline, você teve esse... Você desenrolou. Sim. Mas você já presenciou algum colega que travou alguma coisa? Porque aconteceu várias vezes. Pode ter acontecido várias vezes. Você já chegou a presenciar Eu acho alguém que travando ou não? travar, não. Eu já tive crise de riso. Riso? Riso. Porque, principalmente quando eu fazia com outras pessoas, se a pessoa fizesse alguma coisa e eu achasse muito engraçado, não adianta. Eu não sou a pessoa que vou ficar segurando, eu dou risada mesmo. E eu tive uma crise de riso uma vez, numa aula junto com o Baglini, e olha só, eu acho que probabilidade é o meu problema. Porque também era probabilidade. Ah, o tema? O tema, E eu ia jogar um dado, esse dado bem grandão assim. E aí eu falei pra ele, assim pra ele, professor, probabilidade não é certeza. Quais são as chances de eu jogar esse dado e cair 3? Quer ver? Joguei o dado. Caiu 3. Acabou com a minha aula todinha naquela hora. Aí você começou a rir, já tá rindo agora? Você já tá rindo agora? Na minha cabeça só passava assim, gente, acabou com a minha aula. O tema já era. Mas você fez que nem agora? Você riu, deu uma paradinha ou... Eu comecei a rir muito. Aí o professor Baglini meio que tomou a palavra, começou a falar. E você riu? Até que eu voltei. E você riu? Quase me lembro. A câmera não estava te mostrando. Não me mostrou. Ah, você eu ficou chego a rindo? agachar e faço assim, dois anos. Ficou rindo. Mas isso aí eu acho que... às vezes, você estando lá, você acha, nossa, comecei a rir, não sei o quê. Mas às vezes o pessoal de casa... Não, é humano, natural. Não é um robô. Não é um robô, né? Eu falo, A gente tem uma história legal de robô. Você já contou pra eles? Não, na verdade, assim, eu não sei se eu vou contar a minha história. Eu quero pegar a história de vocês, professores, da equipe, pessoal que trabalhou. Mas assim, depois se quiser contar, você pode contar. Mas eu lembro que você falou que teve 2 perrengues. Aí teve. Tá. Segundo você já falou. Teve uma vez que eu estava gravando uma aula muito séria e eu estava sozinha. E começou a chover muito. Gente, esse estúdio tem isolamento acústico. Você não ouve o que está acontecendo. São 2 portas, né? Pra você entrar. Quase uma blindagem. Você não ouve, mas quando
chovendo muito esse dia, tava chovendo muito. E eu, no meio da aula, falando pra câmera assim, do jeito que eu tô virada aqui pra vocês, eu ouvi um estouro aqui atrás assim, PUM! E uma luz brilhando. Vai fora é Deus. Qualquer outra coisa, você acredita? Não, eu parei uns minutos. Aí eu paralisei assim. Aí eu lembro que o Carlinhos atrás da câmera só fez assim. Tipo, continua. E eu querendo muito olhar pra trás pra ver o que tinha acontecido. E você não entendeu, tipo, vai embora, né? Continua, né? Continua. E eu continuei, só depois eu descobri que deu um curto numa dessas luzes gigantescas que ficavam no teto do estúdio e a luz tinha estourado em cima de mim praticamente. Então, pra quem não sabe, assim, o teto, ele tinha o quê? Uns mais de 3 metros. Porque, assim, eu tenho a noção de um poste de rua. Um poste de rua, eu acho que geralmente tem 10 metros. Sim. Era maior que um poste de estúdio, né? Sim. Nossa, isso estourou no alto. Aqui, ó, no alto, assim, um pouquinho atrás de mim. Dá pra ver a luz, assim. Será que o pessoal de casa viu? Não sei. Mas estourou e um barulho muito alto. Nossa, aí você conseguiu. Eu continuei seguindo, terminei a aula e eu falei, gente, o que aconteceu? Ele estourou uma luz. Isso foi no início da aula ou no final? Não, já estava no final. Já estava no finalzinho. No final. No início da aula você nunca teve Não. só o pezinho. Só tá gravando. Da contagem. E aí você estava se divertindo, você ficou quanto tempo lá no centro de mídia? Eu fiquei até o final. Acho que ele terminou oficialmente meados de 2022, né? Final de 2022, mais ou menos. Teve um término oficial mesmo? Cara, isso é uma coisa que me chateia muito. Não teve um término oficial. Assim, estamos acabando com o CMSP. As coisas foram mudando, os formatos foram mudando, até que em um determinado momento parecia que não precisava mais existir, sabe? Não chegou uma pessoa falando assim, hoje, vamos... Não. Foi... Aí hoje... Não, aí terminou o centro de mídia. Aí você foi para onde? Eu fui convidada a compor a equipe de elaboração de materiais, né, que são materiais digitais e os livros didáticos dos anos iniciais. Eu trabalhei por um curtíssimo período com isso, mas bem pouco mesmo, porque eu realmente não queria fazer isso, não era uma coisa que eu queria fazer, eu não me adaptei. E aí surgiu a oportunidade, e surgiu por quê? Porque antes disso, não sei se vocês lembram da professora Evandra, a professora Evandra e o professor Adriano foram para a formação de professores, para a EFAP, certo? Trabalhar com formação de professores. E aí eles ficavam sempre me contando como que era trabalhar lá, e aí eu acabei indo também trabalhar na formação. Então hoje eu trabalho na formação de professores, mais precisamente com a frente do planejamento de aula, que é a antiga TPC. Entendi. E, assim, não chegou uma pessoa a falar, não, acabou o centro de mídia, aí tá, você migrou, que não sei se você sentiu essa transição ou não, mas aí você já foi para a IFAP, que é o prédio que a gente já conhece, Sim. Você já foi, mas aí, você chegando na IFAP, você lembrava o centro de mídia, ficou alguma coisa estranha? Qual foi a sua sensação assim que você... Quando foi que você descobriu e falou, não tem mais centro de mídia? Como que foi isso aí? Eu acho que, eu não vou lembrar a data, mas eu lembro que chegou uma vez uma notícia para mim assim. Eu lembro que o centro de mídias ele passava num canal, somente os nossos dos anos iniciais, que era o canal 2.2. O Univesp, né? Canal Univesp. Que é um canal da TV Cultura, certo? É de propriedade deles. E eles cederam para a Secretaria de Educação para transmitir as aulas na época da pandemia. Então, em um determinado momento, chegou para mim uma notícia assim: a TV Cultura pediu o canal 2.2, ou então o canal 2.2 voltou para a TV Cultura. Quando eu recebi essa notícia, foi que na hora eu falei: ok, o centro de mídias não existe mais. Agora acabou. Porque mesmo depois, enfim, da gente ter migrado ou aos finais de semana, as nossas aulas ainda eram transmitidas pelo canal 2.2. Tinha uma grade horária e você às vezes se olhava lá domingo. A gente sabia disso. Mas em determinado momento isso foi acabando até que veio a notícia de que o canal tinha voltado para a cultura. E foi quando eu falei, ok, agora é o fim. Mas aí o que você sentiu? Eu acho que
Primeiro, sentimento de trabalho cumprido. Eu acho que eu posso ter errado diversas vezes e errei, mas, enfim, como todo mundo erra, mas eu acho que eu fiz o meu máximo com o que eu tinha. E eu acho que é isso, eu queria, naquele momento, contribuir para a educação num momento muito delicado. E aí foi o que eu fiz. Então eu tenho bastante o sentimento de que o trabalho foi cumprido, o trabalho foi feito, e feito do melhor jeito que eu podia fazer. Então esse. Mas também a tristeza de uma época sendo finalizada naquele momento, porque nós éramos um bando de professor criativo pra caramba, que foi todo mundo selecionado, colocado no mesmo ambiente e falado, cara, bora dar aula pra dormir. E você ficou quanto tempo mesmo no centro de Liga? De 2020, mais ou menos junho de 2020 até talvez final de 2022. 22. É. Tá, ficou uns 2 2 anos. anos, Eu entrei bem no início, né? Então, esses 2 anos aí marcam uma rotina. Você, como formadora da EFAP, como foi essa rotina? Porque para mudar essa rotina, você ficou meio estranho, ou você não, super de boa, a rotina era parecida. Você sentiu muita diferença assim, quando saiu de lá e foi para outro trabalho? Eu acho que assim, as ATPCs, né, que são as formações para professores, elas são gravadas em vídeo. Esse é o menor dos meus problemas. Por que é o menor dos meus problemas? Porque eu já tinha uma rotina de gravação. Eu já tinha passado por tanto perrengue de gravação do CMSP que isso era o mais tranquilo a se fazer. O que teve que virar de chavinha dentro da minha cabeça é que nesse momento eu não falo mais para aluno. Eu estou falando para professor. Então você não pode mais, você não usa mais a linguagem que você estava usando antigamente, que era uma linguagem para o estudante. Agora você está falando com o professor. Então a linguagem tem que mudar. Então às vezes o que você propôs lá numa aula do CMSP sobre um determinado assunto, se você vai falar desse mesmo assunto, mas agora você vai falar com o professor, você usa uma outra abordagem. E isso foi o que mais me marcou, porque eu tive que virar essa chavinha. Você não está falando mais com a aluna, amigo. E foi fácil virar essa chave? Não, porque não estou falando que é certo, tá? Mas eu tinha muito do hábito de usar o diminutivo com os estudantes. Então, galerinha. Oi, galerinha. Você Sem não consegue tempo. falar. Oi, galerinha, com os professores. Pô, acabou o diminutivo. Você não usa mais essa linguagem com os Vai professores. sair e aí, galera? No início, até eu pegar o tranco, às vezes eu enveredava por uma coisa mais descontraída, como se eu estivesse falando com o estudante. Até que, com o tempo, você vai entendendo, beleza. Mas isso acho que foi o que mais me marcou. Então as suas formações é mais sérias, sim. Sim. Hoje, dentro da minha equipe dos anos iniciais aqui da EFAP, eu sou responsável por matemática. Então, tem que ter uma seriedade, tem que trazer uma outra linguagem. Eu estou falando com professores extremamente capazes, competentes. Então, eu tenho que trazer algo que vai agregar na formação deles. Eu não posso trazer coisas rasas ou coisas mais simplórias como eu trazer para os estudantes. Agora, as coisas são diferentes, né? Bom, aí você está aqui então na formação, tá gostando? Você está há quanto tempo trabalhando com formação? Desde 2023. Desde 2023. A gente está em 2025, 2 Sim. aninhos aí, 2 anos também. 2 anos também. 2 anos. E você pensa em mudar, pensa em continuar? Eu já tive algumas propostas para ir para diretoria de ensino. Porque você ainda está em Cidade Tiradentes. E a gente está em Perdizes. Sim. Só para o pessoal vai se situar. Então tá tranquilo. Você... Esse é o maior dificultador. Porque é a distância. Eu não faço em menos de 2 horas. Nunca. Eu nunca faço menos de 2 horas esse trajeto. Tá? Eu, na verdade, comprei até uma moto para tentar encurtar esse espaço. Então, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Mesmo com moto, Mesmo com moto. Tá. Mesmo com moto. Mas nunca faço. Você vai chegar em 30 minutos na sua casa. Você vai chegar em 40 minutos. Não. Esquece, isso não vai acontecer. Mas aí então tá tranquilo, você tá gostando? Eu tô prestes a me mudar, tá? Isso vai acontecer ainda esse ano. Então talvez eu vou encurtar um pouco essa distância. Vai ficar em uns 30 minutos, 40 minutos, o que é bastante diferente. Então, mas eu gosto muito do que eu faço aqui. Eu já tive
educação, eu gosto muito do que eu estou fazendo aqui e como está prestes a me mudar, eu vou continuar aqui. Então, beleza. Então, hoje a gente consegue ver as suas gravações no YouTube, Planejamento de aula. no aplicativo No AVA. da Secretaria da Educação. Isso. YouTube não está mais. Eu acho que no YouTube não. Eu acho que no YouTube, se você tiver o link do AVA, você consegue acessar no YouTube, mas ele é fechado, né? Então, você acessa através do AVA. Então qualquer um que queira ver a sua aula agora no YouTube, não, só no aplicativo. Só no AVA. No YouTube você encontra as antigas do CMSP. No CMSP tá aí. Tá. Tá certo. E Botou Aline? ali ligar que você acha, tá? Boa. Aline, a gente está terminando. Beleza. E assim, vamos imaginar que esse robozinho aqui, que é o meu suporte de microfone, é uma máquina do tempo. Ele... Precisava ser maior para mim, mas tudo bem. Não, mas o poder dele, você não sabe o poder que tem esse pequeno robô. Ele tem o poder de levar você para o passado, levar você para o futuro e para onde você quer ir? Passado ou futuro. Mas também você chega, você pode dar uma bica nele e falar, eu não quero ir para o passado nem para o futuro, eu quero ficar aqui, falou tchau para você, robô. Então você tem essas três opções. Tanto ir para o passado, para o futuro, porque nesse canal a gente trabalha com memória. Certo. Então, tanto a nossa memória que a gente teve, quando a gente passou, mas também a gente vai criando coisas agora no presente que vai se tornar uma memória no futuro. Não sei se deu para entender isso aí. Deu para entender. Então, por isso que tem essa pergunta. Passado, futuro ou o presente está de boa, tá ok? Eu acho que a sua pergunta ela é complexa. Mas por que ela é complexa? Porque nem tudo do passado é bacana. Eu não sei se o futuro é bacana e nem tudo do presente é bacana. Mas a gente tem uma vontade de reviver lugares e o que foi bacana. Então assim, seria o passado? Eu iria. Eu adorava gravar na TV Cultura, eu adorava toda a estrutura que a gente tinha, eu adorava as interações que eu tinha com os professores. Até os perrengues foram muito legais, né? Fizeram quem eu sou hoje de... Se alguma coisa der errado, sai do baile e bora. Mas o presente, mas na verdade o passado fez quem eu sou hoje no presente. Eu sou uma pessoa mais calma hoje. E olha só, Aline, eu perguntei passado, você foi até no centro de milhas. Então não necessariamente. Então você guarda alguma coisa aí, olha só como que está no seu subconsciente. Você não quis voltar na sua infância, ou... não, eu era muito bagunceira, muito atentada, não. Então, se fosse para voltar alguma coisa, você voltaria ali. Eu voltaria para as aulas do CMSP. Você voltaria para as aulas do CMSP. Eu voltaria. Eu me divertia muito. Então, assim, mas aqui não é um gênio mágico que te dá transmitido, é uma coisa só. Então. E se eu voltar, eu vou ficar fecha... Não, depois você pode voltar aqui. Seria ficar um tempinho. Tá. Mas aí, então, você fecha no passado. Tá, então, se eu posso voltar pro passado e depois eu volto de novo, eu voltaria para o CMSP. Eu voltaria lá para 2020. Dava uma arrumadinha, alguma coisa para deixar mais ajeitado o seu presente agora. Eu me divertiria mais, talvez. Tá certo. Óbvio que são aulas, eu estou fazendo as coisas do jeito certo, mas quem assistia sabia que eu me divertia também bastante. Então, e outra coisa, e fica o recado para todo mundo também. Se você não está se divertindo com o que você faz, está fazendo do jeito errado. Porque dá para trabalhar e dá para se divertir também. Boa, Aline aí deixando um recado. Eu vou deixar um recado para vocês, pessoal, para não esquecer do combo de dar joinha, se inscrever, compartilhe e comente aí também. Deixa os comentários aí, se você tiver pergunta aí para a professora Aline, deixa aí que eu passo para ela. E Aline, como que a gente te acha hoje? Qual que é as suas redes sociais? Como que tá as coisas? Pode fazer propaganda? Pode. Tá, antes disso eu vou jogar um desafio para quem estiver vendo aí. Quem lembrar do CMSP vai colocar assim, eu lembro, nos comentários. Vai colocar no comentário. Eu lembro. Beleza? Bora lá. Vamos fazer esse desafio aí. Então, eu lembro, tá? Primeira coisa, se você chegou até aqui no final, eu lembro. Redes sociais. Eu tenho minha rede social pessoal, que é Aline Pardo Gak. Ó, tá escrito aqui. Aline Pardo Gak. Mas eu tenho uma loja agora, né? Vendendo o que nessa loja? Eu tenho uma loja de produtos místicos que chama Sopro de Bruxa Oficial. Certo.
Pessoal, tô deixando aqui, ó, tá passando aqui o CGzinho, vai estar na descrição também, tá? Todos esses dados aí. É isso. Então, Aline, muito obrigado por ter dado. Não é uma entrevista, eu sempre falo que é entrevista, mas não é entrevista, é um bate-papo, né? E assim, é porque a gente está numa mesa aqui, mas esse bate-papo poderia ser num boteco, num sofá. É que aqui na IFAP tem várias salinhas e essa daqui está arrumadinha, bonitinha, ficou legal. Então, Aline, muito obrigado e a gente se vê por aí. Eu quero agradecer, na verdade, o pedido, falar que eu vi a entrevista da Fran, eu amei. Se você quer relembrar um pouquinho aí do CMSP, continua vendo aqui os vídeos aqui dos Memórias Tangíveis. Vocês vão adorar. Obrigado, Aline. Tchau, tchau. Tchau.